Galera que assiste meu canal, beleza? Estamos aqui para mais uma videoaula do canal Química Geral com o professor Mafran Santos. Se você não é inscrito no canal, inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações, ok? A aula de hoje irei falar sobre isótopos. Então vamos para a aula. Para começar, precisamos nos relembrar do modelo de Rutherford, que eu falei na videoaula passada. O modelo de Rutherford, ele falou que a carga positiva está localizada em um volume muito pequeno no átomo. Para Rutherford, o átomo continha um núcleo onde a carga positiva do átomo estaria toda neste núcleo e o núcleo seria muito denso. E praticamente toda a massa do átomo também estaria presente neste núcleo. A maior parte do átomo é espaço vazio, então esse espaço vazio aqui seria a maior parte do átomo. Em proporções, Rutherford falou que o núcleo seria como uma mosca no meio de um estádio de futebol e a parte vazia seria todo o estádio. Para você ter ideia aí de como o núcleo seria pequeno e denso. E os elétrons ficariam circulando aqui ao redor do núcleo, na parte vazia, que nós chamamos de eletrosfera, onde estão aqui os elétrons. Esse modelo ficou conhecido como modelo planetário, ok? Então, para Bohr, nós teríamos aí apenas um núcleo positivo, com os prótons dentro deste núcleo e os elétrons circulando aqui ao redor do átomo. Então, para falar de isótopos, precisamos nos colocar no contexto histórico, naquele momento, nas descobertas que foram feitas para chegar até o conceito de isótopos. Então, Mosoley, que era um jovem cientista britânico, ele foi o primeiro a determinar números atômicos com precisão, certo? Esse senhor aqui, na realidade um jovem cientista britânico chamado Mosoley, ele era um cientista que também servia às Forças Armadas e acabou sendo morto aí servindo na Primeira Guerra Mundial, certo? Mas antes de ser morto, então, ele foi capaz de determinar os números atômicos dos átomos com precisão. O que é o número atômico, Mafran? O número atômico, galera, é o número de prótons. Cada átomo ele vai ter o seu número de prótons. O hidrogênio, por exemplo, tem um próton, então o número atômico do hidrogênio é 1. E assim por diante. Então, Mosoley sabia que quando os elementos são bombardeados com elétrons rápidos, eles emitem raio-x. Ele descobriu então que as propriedades dos raios-x emitidos por um elemento dependem de seu número atômico, e estudando os raios-x de muitos elementos foi capaz de determinar seus valores de número atômico, Z. Então nós vamos chamar aqui Z do número atômico de cada átomo. Então Mosoley, ele viu que se estudássemos os raios-x emitidos por elementos que eram bombardeados com elétrons rápidos, poderíamos determinar o número atômico desse átomo, desses elementos. E ainda no início do século XX, foi inventado o espectrômetro de massa. O que é o espectrômetro de massa? É um aparelho capaz de determinar a massa de um átomo, porque se nós pararmos para pensar, o átomo é algo tão minúsculo que é impossível você determinar a massa dele. Porém, foi inventado o espectrômetro de massa, que é um aparelho que consegue determinar a massa de um átomo, a massa de um átomo de hidrogênio, a massa de um átomo de carbono, por exemplo. E, por exemplo, a massa de um átomo de hidrogênio foi determinada como sendo 1,67 vezes 10 a menos 27 kg, para você ter ideia como é uma massa mínima. E a massa de um átomo de carbono igual a 1,99 vezes 10 a menos 26 kg. Vamos realizar um cálculozinho para fixar, para saber como se utiliza a massa atômica, Então, vamos calcular o número de átomos de uma amostra. Quantos átomos existem em uma amostra de carbono de massa 10 gramas, certo? Então, qual a fórmula que nós usamos? A fórmula que nós usamos para calcular o número de átomos é essa. A massa da amostra, no caso que ele te dá aqui 10 gramas, dividido pela massa de um átomo, no caso aqui, o átomo em questão é o carbono.
certo? A massa de um átomo de carbono, como eu falei no slide anterior, é 1,99 vezes 10 a menos 26 kg. E a massa da amostra, que a questão nos dá, 10 gramas, ok? Porém, para aplicar na fórmula, pessoal, nós precisamos o quê? Que ambas estejam com a mesma unidade de massa. Nós podemos ver que uma está em quilogramas, né? A massa do átomo está em quilogramas, e a massa da amostra em gramas. Então, temos que transformar ou quilogramas aqui nesse caso para gramas, ou nesse caso aqui transformar gramas para quilogramas, porque ambas precisam ser iguais para que nós possamos dividir aqui. Então vamos transformar aqui 10 gramas, é a massa da amostra, em quilogramas. Para transformar uma dada quantidade de gramas em quilogramas, basta dividir por 1000. Então, 10 gramas dividido por 1000 vai ter 0,010 gramas, quilogramas, certo? 10 gramas é igual a 0,010 quilogramas. Agora podemos aplicar na fórmula, né? Já que nós temos agora a massa da amostra em quilogramas e também temos a massa de um átomo de carbono em quilogramas. Então, aplicando na fórmula, teremos 0,010 kg, que é a massa da amostra, dividido por 1,99 vezes 10 a menos 26 kg, a massa de um átomo de carbono. Chegaremos no valor de 5,03 vezes 10 a 23 átomos de carbono, isto é, em 10 gramas de carbono puro, né, nós temos 5,03 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Olha só esse número, pessoal, não sei se vocês têm noção, mas é um número gigantesco. É como se nós tivéssemos aqui 5,03 vezes 10 com 23 zeros, certo? Para vocês terem ideia como é um número grande. Então, em uma pequena quantidade, 10 gramas de carbono puro, nós temos uma infinidade de átomos de carbono. Então, a descoberta dos nêutrons, né? Bem, como nós sabemos, né, sempre que uma ferramenta ela é inventada, a sua utilização pode trazer novas descobertas. E com o espectrômetro de massa não foi diferente. Então, quando realizava uma análise no espectrômetro de massa para o neônio, por exemplo, obtinha-se esse espectro com esse formato aqui. O que é que esse espectro diz? Que um átomo de neônio ele tem uma massa 20 vezes maior que a de um átomo de hidrogênio, certo? Porém, alguns átomos de neônio tinham a massa 21 vezes maior que o átomo de hidrogênio e outros ainda tinham a massa 22 vezes maior que o átomo de hidrogênio. Isto é, para o mesmo átomo, que nesse caso aqui era o átomo de neônio, eles obtiveram 3 massas para mesmos átomos. A grande maioria dos átomos tinham uma massa 20 vezes maior que do átomo de hidrogênio, uma minoria 21 vezes e um pouquinho mais de átomos aí 22 vezes maiores que o átomo de hidrogênio, a massa. Então eles ficaram sem entender, né, como é que pode átomos de um mesmo elemento possuírem massas diferentes. Então eles foram atrás de uma explicação para isso, né? Então essas observações sugeriram o quê? Que além de prótons, né, como praticamente toda a massa de um átomo está presente no núcleo, se nós temos que os átomos estão apresentando massas diferentes, significa que esses núcleos desses átomos têm algo de diferente. Então eles sugeriram que, além dos prótons no núcleo de um átomo, devem existir outras partículas, que eles falaram que deveriam ser partículas neutras, né? E que futuramente essas partículas passaram a ser chamadas de nêutrons. Então no átomo agora não existia só prótons, existia também nêutrons. E esses nêutrons também eles ajudavam a fazer com que os prótons que têm carga positiva eles não se encontrassem, né? Porque aí carga mais com mais iria ser algo altamente instável. Então os nêutrons também serviriam para estabilizar o núcleo, certo? Então eles descobriram isso, que no núcleo dos átomos não existem apenas prótons, também existem nêutrons, certo? Então, até agora nós temos essas informações aqui, que
dentro de um átomo, certo? No átomo nós temos 3 partículas subatômicas, que são elas o próton, que pode ser representado pelo símbolo P ou P+, nêutron, símbolo N ou N0, e o elétron, E ou E-, certo? O próton tem uma carga positiva, o nêutron uma carga negativa, e o elétron tem a mesma carga do próton, sendo negativa, né? Em vez de positiva, negativa. Ok? Como nós podemos ver aqui, a massa de um próton é praticamente igual à massa de um nêutron, que são massas muito maiores, cerca de 10.000 vezes maiores que a massa de um elétron. Ok? Por isso que praticamente toda a massa do átomo está no núcleo, porque no núcleo nós temos aí prótons e nêutrons, ó, que são muito mais pesados que os elétrons. Ok? Então, para termos ideia aí de alguns átomos que também têm essa mesma característica, que possuem massas diferentes. Nós temos, por exemplo, 3 tipos de hidrogênios. Tem o mesmo número atômico, certo? Se tem o mesmo número atômico, são hidrogênios, certo? Todo átomo com número atômico 1 é hidrogênio, porém possuem diferentes massas. Nós temos aqui 2 carbonos, aqui, carbono 12 e carbono 13, tem o mesmo número atômico aqui, ó, 6, porém massas diferentes. Ok? Então, a diferença dessa massa, então, eles descobriram que era o que? Os nêutrons, né? E como é que nós calculamos essa massa? A massa vai ser igual o número de prótons mais o número de nêutrons, ou o número atômico mais o número de nêutrons, sabendo que o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Ok? Então, como praticamente toda a massa de um átomo está presente no núcleo, se nós somamos aqui as massas, né, o número de prótons mais o número de nêutrons, nós teremos o número de massa de um átomo. Ok? Então, o que são isótopos? Né? Finalmente chegando nos isótopos. Os átomos que têm o mesmo número atômico pertencem ao mesmo elemento, e diferentes números de massas são chamados de isótopos do elemento. Ou melhor, os átomos que têm o mesmo número atômico, ou seja, que pertencem ao mesmo elemento, e diferentes números de massa são chamados de isótopos do elemento. Né? Então, isso significa que nesse espectrômetro de massa aqui do neônio, nós temos 3 isótopos do neônio. Por quê? Eles são neônio. Por que eles são neônio? Porque possuem o mesmo número de prótons. Né? Lembra lá que o cientista que eu mostrei aqui alguns slides atrás, ele descobriu como identificar o número atômico dos elementos. Então eles já sabiam como identificar o número atômico, né? Bombardeando os elementos com elétrons rápidos e analisando o raio-x emitido por esses elementos. Então, se os elementos tinham o mesmo número atômico, tratavam-se sim de átomos de neônio, porém tinham diferentes números de massa. Então eles chamaram esses elementos que tinham essa característica de isótopos, né? Porque eram os mesmos elementos, tinham o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, mas tinham diferente número de massa. Então, sabendo que número de massa, certo, é igual ao número de prótons ou número atômico mais o número de nêutrons, temos que a diferença no número de massa destes átomos se dá por um diferente número de nêutrons. Ok? Um isótopo é nomeado escrevendo seu número de massa após o nome do elemento, como por exemplo neônio 20, neônio 21 ou neônio 22, ou pelos símbolos neônio 20 aqui em cima, né, o símbolo do neônio 21, neônio 22, ok? Então, calculando o número de nêutrons do neônio 20, certo? Neônio 20, nós temos que a massa dele é essa aqui, ó, 20. O número de prótons do neônio, pessoal, é fixo. Como eu falei, o número atômico ou número de prótons de um átomo, ele é uma característica desse átomo. Então, o número de prótons do neônio será 10, ok? Só olhar na tabela periódica. Então,
queremos encontrar o número de nêutrons. Como é que nós fazemos? Nós temos aqui 20 igual a 10 mais n. Então vamos isolar esse n e trazemos esse 10 subtraindo, né? Então fica n igual a 20 menos 10, que vai dar igual a 10. Então, para esse isótopo de neônio, nós teremos 10 nêutrons, ok? Para o isótopo do neônio 21, mesma coisa, né? Mesmo procedimento, porém nesse caso a massa é 21. Então fica 21 igual a 10, que o número atômico não muda para o neônio, igual a n. Então teremos n igual a 21 menos 10, que vai dar 11, o número de nêutrons. Para o neônio 22 a mesma coisa, ok? Número de massa 22 igual a 10 mais n. Então fica n igual a 22 menos 10. Então ficamos com o número de nêutrons igual a 12, ok? O que é que isso significa, pessoal? Significa esse átomo aqui que eu mostrei não é um átomo de neônio, serve apenas para exemplificar o que isso quer dizer. Quer dizer que esse átomo de neônio aqui, ó, 20, ele vai ter o mesmo número de elétrons, certo? O número de elétrons eles não mudam, ok? O número de elétrons e o número de prótons, né, ou o número atômico, não vai mudar, ok? É o mesmo. Por isso que eles são isótopos. Os isótopos têm o mesmo número de prótons. Vai mudar é a massa total. Por quê? Por que a massa total muda? Porque nós vamos ter mais nêutrons aqui. Vamos ter um número diferente de nêutrons no núcleo. Para esse primeiro caso, nós temos 10 nêutrons aqui. Entendeu? Para o segundo caso, nós vamos ter 11. E para o terceiro, nós vamos ter 12. Certo? A única diferença de um isótopo para outro será essa, o número de nêutrons. E é claro, por ter uma diferença no número de nêutrons, o número de massa total, né? Porque se a massa é calculada por Z mais N, nós temos um diferente número de nêutrons, teremos um diferente número de massa, ok? Encontrando o número de prótons, nêutrons e elétrons de um determinado isótopo. Então vamos exercitar aqui um pouquinho. Quantos prótons, nêutrons e elétrons existem em A? Um átomo de nitrogênio 15 e B, um átomo de ferro 56. Precisamos utilizar a tabela periódica, certo? Para saber qual o número atômico de determinado átomo. Então, para nitrogênio 15, se ele fala que nitrogênio é 15, então a massa é 15, certo? Então, massa igual a P mais N. P, nós vamos aqui ver que é 7, ó. O número atômico do nitrogênio é 7, ok? E N é o número de nêutrons que eu preciso achar, né? Eu não tenho essa informação, eu preciso encontrar. Então, isolando N, vai ficar 15 menos 7 igual a 8. Então, nós temos o número de nêutrons igual a 8. E o número de elétrons, Mafran? Se o nitrogênio é um elemento, né, claro, neutro, então o número de prótons precisa ser igual ao número de elétrons. Então, vamos ter 7 elétrons, assim como 7 prótons, ok? Para o ferro, a mesma coisa, né? A massa, ele dá aqui, ó, né, ferro 56, então a massa é 56. Número de prótons nós vamos encontrar aqui para o ferro aqui, ó. Ferro, número atômico dele 26. Então 26 mais N. Isola o N para achar o número de nêutrons. 56 menos 26, 30 será o número de nêutrons. E o número de elétrons vai ser igual ao número de prótons, 26, para garantir a neutralidade elétrica do átomo, ok? Então, pessoal, isso é tudo. Se inscreve aí no meu canal, deixa o teu gostei aí, deixa o teu curtir, ativa o sininho para receber as notificações e obrigado, até a próxima, valeu!